nosso amigo de todas as horas, aos benfeitores espirituais que sempre estão conosco, nos inspiram, nos amparam, nos fortalecem, aos amados irmãos espirituais desencarnados, que sempre participam também de todos os nossos aprendizados. Que os ensinamentos desta noite possam, mais do que nunca, nos fortificar dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, para que, mais do que isso, nós possamos expressar o nosso amor infinito a Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, soberanamente justo e bom. E que esses ensinamentos possam se frutificar em atitudes voltadas para o bem comum, para o bem de todos, e que possamos a cada dia modificar-nos a nós mesmos através da nossa consciência e de todo o aprendizado que nos faz evoluir diariamente. Que todos os nossos participantes de hoje, todos nós possamos estar inspirados e profundamente agradecidos a Deus por mais esta oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Então, a gente, antes de iniciar, né, o estudo, a gente queria que as pessoas que não se apresentaram na semana passada pudessem se apresentar, falar um pouquinho, falar o seu nome, da onde que está estudando. Posso ir, Ju? Claro, Má, fica à vontade. Então, meu nome é Márcia, eu estou aqui de Atlanta. O que mais? O que você quiser falar, Má. Eu estou aqui no Espiritismo, eu sou bem novinha, comecei em 2017. Então, aqui, como eu já havia comentado com você, com o Satiro, aqui tem essa coisa de... aqui nos Estados Unidos, me parece que as pesquisas que eu ando fazendo aqui, perguntando um centro aqui, outro centro ali, eles eu acho que não falam nada sobre o que está acontecendo, essa mudança que está acontecendo. Então, fica um pouco difícil, né? Por isso, eu comecei as minhas buscas para o pessoal do Brasil. E aí, de repente, eu achei você, Juliana, Satiro, Marisa. Então, é isso. Seja bem-vinda, Má. Obrigada. Eu estou indo na ordem dos quadradinhos que está aparecendo aqui para mim, tá, gente? Cida, tu queres falar um pouquinho? Meu nome, então, Juliana já falou, é Cida, Maria Aparecida. Cida, sou da Casa Jesus é o Caminho, em Guarulhos. O que mais que é para eu falar? Já faz um tempo que a gente caminha aí na doutrina, né? Pesquisando, estudando, mas há uns 4 anos, mais ou menos, para cá, para mim passou a ser mais aprofundado, mais ter outro significado, né? E estar junto, estudando junto, encontrar pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma linha de pensamento, porque você se sente muito só. Quando você estuda, você acaba ficando sozinha, porque você não tem pessoas com essa mesma linha de pensamento para discutir, para conversar. Então, quando tem um grupo junto, aprender junto, fortalece, porque na discussão você vai aprendendo mais, você vai trocando, né? Então, acho que é isso. Seja bem-vinda, sim.
Acho que agora é o Johanna. Não sei se eu pronunciei seu nome certo. Boa noite. Boa noite, Juliana. Deixa eu ver. Ah, não. Tá ligado, sim. Meu nome é Johanno. Johanna. Tá. Atuo no movimento espírita do estado do Rio de Janeiro, né? Atuo em 2 casas, Centro Espírita, Casa Espírita de Oração e Centro Espírita Zilda Gama. E participo na parte administrativa do 18º Conselho Regional Espírita da SERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Desde pequeno, eu participo dos trabalhos da doutrina espírita. E cheguei aqui através da Juliana, né, ao grupo do Satiro, ao grupo do meu Deus, como é que é o nome? Do Autonomia, Paulo. né? E estamos aí. E espero que possamos fazer um bom estudo, né? É isso que a gente pretende. Obrigado por me aceitarem no grupo. Obrigada, seja bem-vinda. Até que enfim a gente vai estudar juntos. Isso. Aqui para mim está aparecendo a Milena. Você pode falar um pouquinho, se apresentar? Oi, Juliana. Boa noite a todos. Eu sou Milena. Eu sou aqui... Aliás, estou em Salvador, mas eu sou de Jiquié, Bahia. Frequento o Centro Espírita de Salvador, o mais antigo em atividade em Salvador, que é o Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Tem 103 anos de funcionamento. E Satiro me convidou para fazer parte desse estudo, sempre me interessei bastante. Tenho um pouquinho de tempo na caminhada. Deve estar fazendo, no próximo ano, uns 28 anos. Embora eu não seja de família espírita, e só tenha eu de espírita na família, minha família é enorme, mas só eu espírita, e tem um tio meu que também mas não é assim, kardecista, por assim dizer, né? Eu não gosto de usar essa denominação, não, mas infelizmente ela consegue resumir uma condição, né? Mas é uma pessoa extremamente boa e tudo mais assim, chamou ele para estudos e tudo mais, mas ele nunca se interessou muito, não. Minha família sempre teve assim muita propensão para a espiritualidade, só que ninguém nunca se interessou, né? E eu tinha minha avó era, por parte de mãe, extremamente católica, cheia de rituais, uma pessoa também boníssima, e uma coisa que nunca eu consegui assim, me identificar foi o catolicismo, principalmente por conta desses rituais. Eu lembro de uma vez na infância que, eu vou falar rapidinho, viu, porque eu falo muito. Eu fiquei imitando ela, né, o jeito que ela ajoelhava, fazia sinal da cruz, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fiquei, não, isso não é normal. Já desde criança eu fiquei, não, isso não é normal, isso é só repetição, não está dentro de mim. Mas mesmo assim eu fiz o catecismo, eu fiz essas coisas todas, né? E uma vez que eu realmente vi que não era para mim, foi uma vez que eu vi o bispo de Jiquié colocando para fora da igreja um moço que chegou lá bêbado, e ele mandando o moço sair. Aí, depois que acabou a missa, a reunião, eu fui e perguntei a ele, como a gente conhecia, ele frequentava a minha casa e tudo mais, até porque o senhor colocou ele para fora da igreja. Porque ele ia perturbar, ele estava mal cheiroso, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, mas ele é filho de Deus, não podia fazer isso. E aquilo ali me mexeu desde essa época, né? Só que assim, eu tive muita dificuldade para me estabelecer como espírita dentro da minha própria família, dentro da minha própria casa. Para vocês terem ideia, eu às vezes faço o evangelho dentro do sanitário, ainda hoje. Eu conversando com o Divaldo, ano retrasado, eu falei com ele, Divaldo,
Às vezes eu tenho que fazer evangelho em casa, ou dentro do sanitário, porque minha casa é um pouso. As pessoas que vêm do interior pulam de paraquedas aqui em casa, né? Como eu te disse, minha família é muito grande. Aí vira e mexe, tem muita gente aqui. E o sossego que eu tenho, às vezes, é dentro do sanitário. Aí ele falou assim, não, continue fazendo. Peça desculpa aos amigos espirituais e continue fazendo. O importante é que vai dentro do seu coração, né? E você não deixar de fazer. Né? E eu já faço no horário, assim, que para mim já está um pouco inconveniente, que é dia de domingo, 11 horas da noite. Mas, às vezes, quando eu encontro pais dentro de casa para fazer. Bom, mas eu trabalho aqui em Salvador, meu coordenador no meu grupo, eu já tenho 15 anos nesse grupo. Eu comecei no Lar Maria Dolores, aqui em Salvador, uma casa assim que me deu a base mesmo do espiritismo. Eu lembro de ter estudado um pouco o Céu e o Inferno e algumas obras básicas, mas lembro muito vagamente, né? E toda vez que a gente revê uma obra, eu acho que a gente tem essa condição de rever com outros olhos, né? Com outras experiências que a gente vem adquirindo. E o meu coordenador, ele é um psiquiatra. A gente tem um trabalho aqui de atendimento gratuito a pacientes psiquiátricos, que a gente tem em torno de 100 pacientes. Com a pandemia, os atendimentos estão suspensos, mas a gente continua a dispensação de receitas. Então é um trabalho muito interessante e é uma pessoa assim fantástica, e a gente busca muito o autoconhecimento, o estudo e o autoconhecimento. A base do nosso trabalho é isso, estudo e autoconhecimento. E como eu sou muito curiosa assim, e não sei se vocês conhecem o Enneagrama, devem conhecer, tipo 7 do Enneagrama, eu costumo estar em vários lugares assim, sabe? Então eu vou na FEB. Eu curto muito Peixinho, eu gosto muito de Peixinho, André Luiz Peixinho, Divaldo, como eu já falei, e Medrado, mas Medrado saiu da minha lista por conta de alguns posicionamentos dele que eu tenho visto assim meio equivocados, né? Não condiz mais com o que eu penso, na realidade. Ele faz um trabalho belíssimo na Cidade da Luz, mas não está mais dentro do que eu quero. Então, acho que já falei demais. É isso aí, aos poucos a gente vai se conhecendo. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer, Milena. Seja bem-vinda para estudar conosco. Obrigada. Fernando, então pode abrir a câmera, se apresentar para a gente conhecer. Eu não sou muito de câmera, não, mas eu me abro aqui para vocês. Não precisa ter vergonha. Aqui é para a gente aprender a vencer a timidez também. Mas também não pode ser sem vergonha, né? Não, também não pode ir para o outro polo. Bom, eu sou Fernando, sou do Rio de Janeiro. Eu conheci o Sátiro, nós cursamos juntos o estudo de orientação mediúnica, preparação de médiuns da casa da Rita de Castro, que fica aqui no Rio. Desde 2018 eu estou trabalhando com isso, mas sou frequentador e estudioso do Espiritismo já tem uns 15, 16 anos mesmo. Desde 2005, se eu não me engano. E comecei a trabalhar só em 2018, quando a vida mostrou uma oportunidade para mim, para eu começar essa seara. E, infelizmente, em 2020, tudo se fechou, né? E eu tive que parar com o trabalho mediúnico, que era da parte, né? E também os grupos de estudo ficaram muito limitados. Mas é isso, o Sátiro me convidou para vir aqui, me juntar ao grupo e cá estou. Quero aprender um pouquinho mais, quero ir mais a fundo, né, nessa doutrina. Aproveitar mais essa oportunidade que a vida mostra para mim agora. Vai ser um prazer estar junto com vocês aqui no grupo, viu? É uma alegria para a gente também. Seja bem-vindo e câmera aberta para a gente poder se ver. Aqui a gente gosta de olho no olho, olho no olho. De vez em quando eu abro. Então tá bom. Sandra? A Sandra se apresentou semana passada? Acho que foi você chamou ela, né, amigo? Ju.
A outra Sandra. A Sandra sim. Ela não está ouvindo a gente. Sandra? Oi, Boa noite. boa noite. Você quer se apresentar um pouquinho para a gente, por favor? Então, eu sou a Sandra, eu sou de São Paulo, sou da Zona Leste, da cidade de Patriarca. Eu trabalho no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na Penha. Sou ouvinte assídua da Rádio Boa Nova, de onde eu conheci o Paulo. E, através das lives, eu conheci o grupo, né? O Satiro e você, e participo no sábado e estou entrando nesse grupo de terça. Seja bem-vinda. Obrigada, sou bem quietinha, viu? Ah, mas eu vou te chamar para tu falar, não tem problema. Porque aqui também a gente tem uns bichinhos e eu moro numa avenida também que é muito barulhenta, né? Então eu prefiro ficar no mudo. Tá bom. Mas sempre que puder, participa com a gente, para a gente ver seu rostinho, ouvir sua voz, sua opinião, que a opinião de todo mundo aqui é importante para a gente, né, construir o nosso conhecimento através da troca. E assim eu vou me soltando um pouco. Isso. Vamos perder a timidez, hein? Sim. Obrigada, Sandra. Seja bem-vinda. Obrigada. A Rosângela não falou semana passada, né? Então fala um pouquinho para a gente, Rô. Eu não tenho muito o que falar, né? Eu sou de São Paulo, da Zona Leste também, na cidade de Patriarca. Não sei onde a Sandra mora, mas somos vizinhas. Já há alguns anos eu estudo os princípios da doutrina espírita, já trabalhei em quase todos os setores da casa espírita que eu frequentava, né? Atualmente, apesar da pandemia, mas antes da pandemia eu trabalhava com passe magnético, né? Eu me interesso muito por essa parte do magnetismo. E acompanho à distância todo esse movimento de restauração do espiritismo. Então, isso. E olha, eu também deixo meu microfone fechado, porque eu tenho 3 cachorros, 3 gatos, e às vezes eu fecho a câmera, porque minha gata também gosta de passar na frente da câmera. Ela só quer participar. Ela quer participar. Deixa ela participar. Não, mas todos os cursos que eu faço, não tem jeito. Ela passa e vai, e aí deita em cima do meu caderno. Né? E você falou do cachorro, eu tenho uma cachorra aqui, o nome dela era Preciosa, mas ela é tão demônia que nós mudamos Tamocreia. Quando chegou a mostrar o filhotinho, ela me enganou, eu peguei ela na rua, fiquei com tanta dor, me enganou essa Mocreia, ela é um demônio. E ela já comeu o para-choque do carro dele. Rô, seja bem-vinda. A Rô também estuda Gênesis de sábado com a gente, né, Rô? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Imagina, teve alguém que a gente não chamou, que não se apresentou? Amigo, tu lembra de mais alguém que não falou? Eu cheguei agora, Ju. Você chegou agora? Eu não me apresentei. Eu sou Carmen, sou de Guarulhos e fazia parte do grupo do Discípulos do Evangelho, né? Nós estamos com o centro fechado e esse ano passado eu fiz curso com o pessoal do Jesus é o Caminho. Então, assim, eu tenho comentado com o pessoal que esse ano valeu mais do que todo o tempo que eu sou espírita, porque, na verdade, eu tenho aprendido bastante. Então, estamos aí para aprender mais um pouco.
É isso mesmo. Bem-vinda, Carmen. Obrigada. Tem alguém mais, gente, que não se apresentou? Então, para quem entrou hoje, que não esteve com a gente, né, na semana passada, eu sou a Juliana, né? Espero que todos vocês se sintam à vontade para comentar, para perguntar, para tirar dúvida, para falar, né? Aqui a gente sempre coloca que a gente se coloca sempre na condição de estudante, né? Ninguém sabe mais do que ninguém, o que a gente às vezes tem é mais facilidade de entender determinadas questões que a gente vai abordar, né? Mas a gente não precisa ficar mandando pergunta no chat, né? Pode a qualquer momento falar, eu queria falar um pouquinho sobre esse trecho, eu queria fazer um comentário, eu não entendi, ou eu achei esse trecho importante, queria que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre ele. E aí, se a Genesi, né, o Roberto e a Má quiserem falar uma boa noite aí para o pessoal que está entrando hoje, eles são coordenadores junto comigo, e a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Genesi, eu sou aqui de São João da Boa Vista, São Paulo, né? E estamos aqui para estudar juntos e aprender também, né? Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, eu sou a Marisa, estou falando aqui de Itatiba, estou morando aqui definitivamente desde o dia 14 de março, né, quando nós viemos por conta da pandemia, e Itatiba, para quem é pertinho de São Paulo, é 1h10, 1h15 no máximo. E, da mesma forma como Genesi, Juliana, estou aqui para integrar a equipe dos estudantes, somos todos estudantes realmente, e as ordens para aquilo que nós pudermos contribuir no que for possível. Roberto? Estou brigando com o teclado aqui. Bom, boa noite, meu nome é Roberto, eu estou falando de Santos, aqui em São Paulo, e vamos, como a Marisa falou, estamos aprendendo juntos, né? Então, a diferença é que a gente está um pouquinho mais de tempo vendo em relação a alguns que estão começando agora, mas é bom estar com todos juntos aí, presentes, para participando desse estudo, que com certeza será muito proveitoso para todos nós. Então, agradeço a oportunidade de estar dividindo esse espaço virtual e esse tempo aí com todos vocês. E por último, o Satiro, que é o nosso faz tudo, para toda obra, qualquer eu sou zelador. Eu abro, por favor, não sujem muito a sala, porque quem varre no final e fecha sou eu, entendeu? Faz favor, vocês. Estou aqui para estudar, vamos ver se vocês me ensinam alguma coisa. Tá bom? Nem milagre não, né? Não, milagre não existe, ó. Para de ler o Geraldinho, ó. Faz favor, Roberto. Pelo amor de Deus. Então, a gente vai estudar, né, toda terça, só para a gente reforçar, nosso horário é das 8 às 9h30, né? A gente vai finalizando, né, encerrando. E hoje a gente já entra no nosso estudo, a gente vai começar pelos agradecimentos. E eu queria saber se alguém quer ler. Se alguém quer começar a ler, tá na página, no meu aqui, acho que só teve uma edição, né? Acho que é a página 1. Quero, Juliana. Quer, Sam? Que Eu bom. quero. Então pode ler para a gente. Lembrando, pessoal, quem quiser, né, falar a qualquer momento, ó, eu quero falar um pouquinho sobre esse trecho, ou se quiser esperar terminar de ler e falar, vamos voltar ali, eu fiquei com dúvida, ou eu achei importante, né? Todo mundo tem a liberdade de falar a qualquer momento, viu? Pode começar, Sam. Obrigada. Agradecimentos.
As leis da alma, segundo o Espiritismo, revelam que a meta do espírito está em estabelecer relações de empatia que constituem nossa família espiritual. Na espiritualidade esclarecida, toda diversidade relaciona-se por cooperação e confiança mútua, por meio da solidariedade. É a harmonia universal. Desse modo, ninguém que concorre para o progresso das ideias age sozinho. Todo conhecimento é uma construção coletiva iniciada por aqueles que, antes de nós, ensinaram em seus trabalhos aquilo que descobriram. Sem eles, nossas ideias não chegariam aonde chegaram. Entre eles estão espíritos que, com projetos acima de nossa compreensão, permitem que ponhamos alguns tijolos na grande obra do infinito. Também, para construir esta obra, recebemos grande apoio dos espíritos, além da colaboração de pessoas que, mesmo sem conhecer o projeto no todo ou em detalhes, contribuíram de forma desinteressada e decisiva para o seu resultado. Para a confirmação de dados da pesquisa e obtenção de informações complementares em Paris, tivemos o auxílio de Karine Ruth-Paulis, não sei se assim pronuncia. Na comparação das edições para análise dos itens adulterados de Ulcismo, tivemos a contribuição de Cristina Sarraf e Conde Fouá Anderaus. Uma criteriosa tradução. Mas é o Conde ou é o duplo critério dele? Uma criteriosa. Fala, Sátia. Foi você ou foi o critério senhor? Pode ser que foi, né? Tá bom. Tem um monte de conde por aí. Uma sugestão. O Conde podia falar um pouquinho do trabalho que ele fez nessa comparação dos itens aí, como é que ele fez. Uma boa ideia. Não é? Como foi esse trabalho? Bem, no caso específico do céu e inferno, não foi uma... Quer dizer, tem certas coisas que acontecem que está tão na cara depois que a gente percebe, e depois a gente fica envergonhado de não ter percebido. No início do capítulo 8, quando ele fala que é impossível estabelecer um código penal da vida futura, está explícito na introdução. E vocês acreditam que ficamos vendo isso muitas vezes, e o Kardec deixou explícito logo no começo. No caso do céu e inferno, foi um trabalho um pouquinho mais simples, por um motivo. O difícil foi a Gênese. Porque a Gênese não tinha documentação nenhuma. E eu lembro até hoje que a gente estava estudando a Gênese já há um tempo. Tinha suspeitas, tinha tudo, mas não tinha prova. Até que, de repente, um dia o Paulo chegou, olha, tem uma mulher do Uruguai que publicou na Argentina um trabalho em que ela descobriu as provas materiais. Gente, vocês tinham de ver a alegria dele. Por quê? Porque resolveu o problema. A alegria nossa foi tamanha aquilo lá, com a descoberta da Simone Privato, que tudo aquilo que a gente estava supondo, tendo certeza, só foi possível comprovar de uma maneira irrefutável depois do trabalho da Privato.
E também teve aquele aspecto, né? Poupou um trabalho. Que parece que não, mas poupou um trabalho. Um alívio também, porque acabou tirando um peso das costas. Nesse aspecto, o céu e o inferno, ele foi mais difícil do que a Gênese, não no aspecto das provas, mas no aspecto de entender o que Kardec tinha escrito. E também o trabalho, ele teve a pandemia no meio. Então, houve assim, quando saiu o trabalho feito pelo Lucas, eu fiquei naquele tempo lá não participando das reuniões. Eu fiquei, a finalização do livro em si foi todinha do Paulo e do Lucas. E o Lucas teve a oportunidade, né, de ter ido até a França e conseguido documentação para embasar os estudos. Tinha de ser naquela hora, tinha de ser naquele momento. E vários documentos que ele trouxe, só cópias e cartas que tinham sido achadas lá, ele acabou encontrando essas cartas, fotografou todas e trouxe. E hoje é um documento que está no CEDOR, porque os originais, essas cartas estão na mão de quem comprou. Mas nós temos as cópias. E tem aquela briga, né? Que o cara acha que tem o direito de estar com os originais, então é dele. Aí vem, as cópias foram tiradas antes de chegarem na mão dele. E outra, é documento histórico. Ninguém é dono disso. Isso tem que ser divulgado para todo mundo. Mas é a obra mais difícil de ser estudada, porque ela é um divisor de águas, porque Kardec conseguiu sintetizar, junto com a espiritualidade, tudo o que ele pensava das leis morais. É um divisor de água no sentido, não é que ele muda o que estava anteriormente, mas ele ratifica e amplia. No meu entender, não vou falar pelo Paulo e pelo Lucas, eu acho assim uma obra muito mais importante do que a Gênese no aspecto do quê? Dessa guinada que foi dada. A Gênese ela só vai ratificar o que está no céu e inferno, nesse aspecto das leis morais. E também ela vai dar um sentido mais amplo ao céu e inferno do que está no Evangelho. Ele vai ensinar, vamos dizer, ele vai ser o óculos pelo qual nós vamos poder ler o Evangelho. E é isso. Obrigada, Conde. A gente vai aprofundar juntos aí nesse estudo. Sandra, pode... Diga. É o seguinte, eu não sei se você vai votar, mas eu gostaria de pontuar um pouquinho o primeiro parágrafo, que dá bem para a gente a antítese do que nós estamos vivendo atualmente na sociedade moderna, né? Quando ele diz, né, que o Espiritismo, as leis da alma segundo o Espiritismo, revelam que a meta do espírito está em estabelecer relações de empatia que constituem nossa família espiritual, e que na espiritualidade esclarecida toda a diversidade relaciona-se por cooperação, confiança mútua e solidariedade, né? E que isso constitui a harmonia universal e que ninguém concorre para o progresso das ideias, age sozinho, né? Então a gente percebe que que toda essa recuperação e esse restabelecimento dos princípios da doutrina veio ao encontro de uma sociedade doente, né? De uma sociedade onde impera a competição, onde impera a individualidade, onde impera a necessidade de ser melhor do que o outro, onde impera você muitas vezes
agir de modo com meios escusos, como se os fins justificassem os meios. Então, eu entendo que é um alerta muito grande, puxar o breque de mão, né, para nós pararmos e refletirmos o caminho que nós estávamos tomando, porque a sociedade é feita por nós, né? Então, quando a gente diz a sociedade, sim, mas a sociedade somos nós, né? Então, a importância de todos esses princípios, desses valores, né? Da confiança mútua, da solidariedade, que quem atua nas leis do progresso não age sozinho, essa ação cooperada, essa necessidade de nós sairmos dessa zona de conforto, desse individualismo, para podermos começar a não só refletir, mas a atender esses princípios, né? Nós temos aí quem tem filho, quem tem neto, quem tem sobrinho, afilhado, não importa, mas a gente vê, né, pelo que eles trazem, às vezes, da escola, que valores que eles estão aprendendo ou que valores que eles estão desenvolvendo, além daqueles que no seio familiar eles aprendem, né? Então, que é o incentivo à competição, né, ao invés da cooperação, dificilmente, eu não vou generalizar, claro, há exceções, mas você tem uma criança que diz: hoje eu ajudei o meu colega na escola porque ele estava com dificuldade de fazer tal coisa, por exemplo, um exemplo bobo, uma conta de somar, né? Vamos dizer assim. Então, eu entendo que esse primeiro alerta é um alerta muito importante, não só para a gente retomar essa sociedade doente que nós estamos, individualista, materialista, mas começar principalmente a incentivar e a plantar nas nossas crianças, nos nossos jovens, enfim, criar esse alerta, criar esse despertar para o que é realmente, né, o que são as leis da alma e quais são esses princípios. Era isso que eu queria pontuar. A gente, né, sempre que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, mas quando a gente pensa na questão do espiritismo, a gente tem que pensar nessa lei de progresso, né, que nós estamos. Então, tudo é uma conquista individual do espírito, né, e da individualidade, né, da transformação da individualidade, nós vamos modificar a coletividade, né? Mas é nesse processo de entendimento que a gente vem de espíritos simples e ignorantes, e se a gente pensar, né, em toda a nossa trajetória, quantas conquistas tivemos, né? Vencemos aquela fase totalmente instintiva, onde Kardec, né, coloca lá na Gênese que as nossas necessidades são puramente materiais, né? E agora a gente está ali perpassando pela divisão entre as questões materiais, as questões morais. A gente está aprendendo a fazer o uso do nosso livre-arbítrio como um ato do dever consciente, livre, né? Buscando o bem pelo bem, sem um interesse, mas isso tudo é um processo, né? Porque a gente não consegue transformar de uma vez por todas, assim, muita construção que a gente viveu no mundo velho, as ideias do mundo velho. E o espiritismo é essa revolução nas ideias, né, que vem trazer um novo entendimento da moral, de como a gente se relaciona. E isso que ele, né, e eu penso que é essa a nossa proposta de estudo, uma construção coletiva, né, onde a gente vai buscar esse entendimento juntos. E o nosso objetivo aqui não tem interesse, né? É um objetivo de estudo. E quando a gente vê também lá na Gênese, que eu gosto muito da Gênese, lá no item 54, Kardec vai colocar da mesma forma, né? Que tudo é uma conexão, né? Um laço de solidariedade cooperativa, porque tudo deve estar em harmonia. A gente está aprendendo, né, a vivenciar essa harmonia que a gente está passando agora. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não fiquem tímidos.
Então, vamos seguir? Pode seguir? Pode. Pode seguir, Pode? Sam. Pode. Uma criteriosa tradução da edição original foi feita dos Estados Unidos por Emmanuel Dutra, permitindo estudos seguros sobre as partes adulteradas. Sandra, seu microfone está fechado. Aí, agora abriu. Desculpa. Imagina. Volto lá, né? Uma criteriosa tradução da edição original foi feita dos Estados Unidos por Emmanuel Dutra, permitindo estudos seguros sobre as partes adulteradas da obra. Recebemos de Simone Privato e Charles Campbell digitações de valiosos documentos obtidos em Paris, como o Estatuto da Sociedade Anônima da Caixa Central e Geral do Espiritismo e manuscritos de Kardec, que hoje fazem parte do acervo do Centro de Documentação e Obras Raras da Fundação Espírita André Luiz, CEDOR-FEAL. Pelo CEDOR-FEAL, tivemos acesso a diversos manuscritos do acervo de Canuto Abreu. Todos esses documentos históricos, aos poucos, foram abrindo nossos horizontes para a compreensão dos fatos pesquisados. À equipe do CEDOR, o nosso agradecimento. Agradecemos o empenho de toda a equipe da Fundação Espírita André Luiz, FEAL, desde o apoio de sua diretoria, divulgação das equipes de TV, rádio, redes sociais, o trabalho da publicidade, arte, divulgação e tantos outros dedicados colaboradores. Contamos também com o competente trabalho do amigo Júlio Nogueira, que fez a análise jurídica dos fatos descobertos durante a pesquisa, e com o auxílio de Fátima Sampaio na revisão do texto. A todos que, direta ou indiretamente, concorreram para a elaboração deste trabalho, nossos sinceros agradecimentos. Enfim, de nossas famílias, tivemos um apoio incondicional de nossa presença pela causa maior do Espiritismo. A elas dedicamos esta obra. De minha parte, Paulo Henrique, o agradecimento especial para minha esposa Viviane e minhas filhas Juliana e Carolina. E de minha parte, Lucas, o agradecimento especial para minha esposa Fernanda e meu filho Vitor. Os autores, agosto de 2020. Alguém Continua? quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Ô, Ju, aí mostra que tem muita coisa ainda para ser estudado, né, analisado, né, diante dessas colocação que ele fez aí, né? Esses documentos que o Charles Kemp trouxe, a Simoni, né? E o acervo do Canuto Abreu, né? Que ainda vai clarear muitas coisas que ainda está obscurecida por esse tempo de 150 anos aí que nós ficamos paralisados, né, diante do pensamento de Kardec. Sim, eu fiquei pensando também naquilo que o Conde falou, né? Enquanto eles estavam ali estudando, a Simone estava fazendo um movimento, né? Então, a gente vê que existe uma busca, né? Por saber a verdade, uma busca por documentos que sejam registrados, né? Existiu todo um trabalho de comparação da obra, né? Não foi nenhum trabalho que a gente possa
falar assim, foi sozinho, porque olha quantos nomes, né, tem aqui, quantas pessoas se dedicaram, se dedicam, né, cada um da sua forma. Acho que a gente também, né, é uma forma da gente estudar, é uma forma de se dedicar, né, a entender isso que foi adulterado tanto na Gênesis quanto na obra do Céu e Inferno. Ô, Ju, me ficou uma dúvida da fala do Conde com relação à dificuldade de conseguir alguns documentos que hoje estariam em propriedade de outras pessoas. Quem seriam essas pessoas? Seriam instituições ou pessoas físicas, assim? Uma pessoa, um espírita que fez a compra? Na verdade, tem ambos os casos. Mas tem pessoas físicas que não eram nem espíritas e compraram, porque tem poder aquisitivo, simplesmente para surgir, e agora se declaram estudiosos da doutrina espírita. Não que não sejam, que começaram agora, mas são pessoas que não tinham base nenhuma e compraram pelo status. Colecionadores, né? Às vezes. Não, olha, Esse pessoal que busca. Hoje em dia, o que acontece no meio científico? Quando eu falo científico, mesmo da área de humanas, o que é no meio acadêmico? As pessoas querem ter um nome para o nome delas. Mesmo que seja algo que não seja nem do interesse delas. Mas essa ideia de ter um nome vinculado a essa documentação e também de eu tenho ela. Eu tenho esse poder de ter ela. Você vai ter de consultar a minha pessoa. Aí eu fico imaginando, por exemplo, até no caso da genética. As pessoas, os cientistas que trabalharam nela acreditaram ao Mendel. Isso num passado, né, que a gente nem sabe quem são esses pesquisadores. Mas eles falaram, tudo isso daí é fruto do trabalho do Mendel. Será se hoje em dia eles fariam isso? Ou esconderiam a fonte? É preocupante, né? Porque não existe trabalho individual. Mas essa ideia de competitividade, eu vou ter meu nome lá, continua marcando. E justamente numa área, né, que é a doutrina espírita, em que isso não poderia existir. Mas como aqui nós temos essa mania de cultuar médiuns, não é de surpreender. Ô, Carmen, a gente vai aprofundar nisso no livro, que foi a parte que o Lucas foi lá para a França, que ele conseguiu fotografar, né, mas não pôde trazer os documentos, que é isso que o Conde falou, mas a gente vai aprofundar nisso no livro. Bem no comecinho ele já vai estar falando sobre isso. No caso aí, esses documentos, que ele tirou as cópias e tudo, eles já estavam sendo despachados para a pessoa que tinha adquirido eles. Ele conseguiu pegar, se ele não pegasse naquela hora... Entendi. Esse documento ia ficar na mão de alguém e ia divulgar de acordo com o interesse dele. Entendi. Ou as contas gotas, né? E Lucas conseguiu esse acesso, né? Antes de que fosse enviado. Mas a gente vai aprofundar nisso também aqui no livro. Tá. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Podemos seguir? A gente vai entrar na parte da apresentação da obra. Alguém quer ler? Quer que eu leia, Ju? Quero, Má, por favor. Apresentação. Desde os últimos anos, o Espiritismo vem passando por uma grande revisão de sua história, por meio de diversas iniciativas independentes em diversas localidades.
uma sequência de descobertas inéditas de fontes primárias, tais como documentos, cartas manuscritas originais do professor Hippolyte Rivail, que adotou como pseudônimo a alcunha Allan Kardec, rascunhos, pensamentos, artigos inéditos, entre outros. As surpreendentes descobertas dessas pesquisas deverão, inevitavelmente, promover ampla recuperação do verdadeiro legado de Allan Kardec. Mas, antes disso, é preciso conhecer o infame desvio que a doutrina espírita sofreu e que adulterou sua própria moral revolucionária. A notícia é gravíssima, comprovada por documentos originais, registrados no cartório de Paris na época, que agora podem ser devidamente examinados. Eles atestam que o Espiritismo sofreu um terrível golpe iniciado por alguns poucos indivíduos próximos à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Como vamos demonstrar, meses após a morte de Rivail, a Sociedade Anônima, que deveria ter sido criada para dar continuidade ao desenvolvimento do Espiritismo, foi estabelecida na forma de uma empresa com fins lucrativos, cujos administradores atribuíram a si mesmos plenos poderes para fazer da Revista Espírita, da livraria e das obras de Kardec o que bem entendessem. Também estabeleceram salários, lucros e dividendos mensais. Somente no primeiro ano receberiam mais que o dobro do capital investido. A Sociedade Parisiense foi por eles afastada das atividades oficiais do Espiritismo, ficando completamente isolada e sem função. Ju, a hora que você quiser que dá uma paradinha, você fala, tá? Ou alguém, né, se quiser. Amélie Boudet, esposa de Rivail, em idade avançada e sem o apoio constante que tinha de seu marido, ficou à sombra desse golpe, enganada, vitimada e deixada à margem, perdendo definitivamente o controle sobre os bens e estruturas inicialmente a ela confiados. De posse do contrato, somente 2 administradores geriram efetivamente a sociedade, Delien e Bittard. Poucos meses depois, o primeiro renunciou, dando lugar a Leymarie. Em seguida, foi a vez de Bittard abandonar o barco. Por fim, o médium e alfaiate Leymarie passou a ser o único responsável legal pela sociedade, com plenos poderes para agir conforme seus interesses pessoais. Com todo esse poder em suas mãos, esses poucos indivíduos cederam aos interesses dos inimigos declarados do Espiritismo. Havia alguns anos que se desenhavam tramas lideradas pelo advogado André Pesani e seu amigo Dr. Jean-Baptiste Rostand, que, envolvidos pelo orgulho e pelos inimigos invisíveis, falsamente acreditavam ser os messias da filosofia e da moral espírita, devendo tomar o lugar de Kardec. Infelizmente, os administradores da sociedade abriram espaço para essa mistificação, uma imitação dos dogmas das religiões ancestrais, baseadas nas ideias de queda, culpa e castigo divino. No decorrer dos anos, transformaram a Revista Espírita num instrumento para fazer esquecer a teoria original do Espiritismo, que é fundamentada na autonomia intelecto-moral. Influenciados pelos planos de guerra dos inimigos invisíveis, Rostand e Pesani atacavam o trabalho de Allan Kardec em 3 frentes: teoria, organização e método. Quanto à teoria, nada de novo, apenas defendiam a versão dogmática da metafísica das religiões ancestrais, como se Deus fosse um soberano ditador, impondo sua vontade por meio de castigos e recompensas.
a vida no mundo seria destinada apenas ao sofrimento como pena imposta aos que caíssem no erro, renovando vida após vida, com maiores dores para quem errasse novamente. Mas a doutrina espírita é propriamente uma revolução na metafísica e na moral. Afirma que iniciamos simples e ignorantes, evoluindo pelo próprio esforço de forma consciente e voluntária. Não há castigo nem recompensa, pois Deus rege o mundo moral por meio de leis naturais. O sofrimento moral é inerente à imperfeição, enquanto a felicidade é o sentimento natural de quem age pelo dever. A autonomia abrirá os caminhos de uma humanidade renovada. Por outro lado, para dominar alguns, os inimigos invisíveis lutavam contra a organização proposta pelo Espiritismo de uma direção coletiva, proposta por Kardec para o futuro do movimento espírita. Por isso, os inimigos defendiam a autocracia, afirmando que surgiria um Messias com supremos poderes para controlar toda a humanidade. Desejavam transformar o Espiritismo numa igreja mundial, com um Papa comandando-a. Um devaneio. Por fim, quanto ao método, rejeitavam a universalidade do ensino dos espíritos superiores, que Kardec aplicou em toda a sua pesquisa. Ou seja, fazendo uso dessa metodologia, quando chegava a hora de oferecer um conceito novo para os espíritas, as mensagens por diversos médiuns em localidades diferentes e independentes tinham o mesmo fundo, o mesmo ensinamento. Algum comentário, Ju? Pode ler mais um pouquinho, Má? Aí ele vai concluir a ideia, a gente vai para a leitura e vai debatendo. Tá. Desse modo, há, além da uniformidade, uma evolução contínua das ideias. Os inimigos, por sua vez, acreditavam em messias predestinados e revelações por um único médium. Não tinham como agir de forma universal, pois suas ideias eram pessoais e equivocadas. Agir num só grupo, dominado por eles, era a única maneira de burlar a universalidade do ensino. A universalidade, liderada pelos espíritos superiores, denuncia a equivocada procedência das falsas ideias, das teorias absurdas, advindas de opiniões pessoais retrógradas ou tradições dogmáticas viciadas. Mas a estratégia desesperada desses refratários das ideias progressistas do Espiritismo era mesmo impedir a sua divulgação, não deixar que as novas ideias de autonomia e liberdade fossem compreendidas pela humanidade. Pois essa revolução seria o fim de seus privilégios e poder. Desejavam impedir que a boa nova se espalhasse pelas massas. E então, algo ainda mais terrível ocorreu nas sombras. As obras conclusivas do legado de Allan Kardec, O Céu e o Inferno e também a Gênese, foram adulteradas. Trechos de grande importância foram retirados. Ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentadas. Textos lúcidos e esclarecedores de Kardec, escritos segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, foram embaralhados e dilacerados até que o sentido original de suas mensagens consoladoras se perdesse. Por mais de um século, essas adulterações ficaram desconhecidas, apesar das denúncias do desvio feitas pelos fiéis colaboradores pioneiros de causa, como Amélie Boudet, Bert Froppot, Leon Denis, Gabriel Delane e seus pais, Camille Flammarion, o casal Rosen,
enriçou-se entre tantos outros. Suas vozes foram abafadas no passado, mas seu alerta ecoou até nós. É hora de restabelecer a verdade, recuperar as ideias originais, pois é tempo de o Espiritismo participar da revolução moral. Romar, Oi. acho que a gente pode parar aqui, porque aqui ele vai entrar nas questões, né, da revolução moral. Tá. Vamos falar um pouquinho, né? Queria perguntar para o pessoal, quem já tinha ouvido falar da teoria de Rustang, quem nunca ouviu falar sobre isso, não precisa ficar envergonhado. Alguém não tinha ouvido falar sobre Jean-Baptiste Rustang? Todo mundo já tinha ouvido falar sobre ele? Podemos entender que sim? Ô, Ju, eu já vinha acompanhando esse trabalho do Gil Rustang, tudo, né, todo esse movimento, mas o que vem apresentar nessa apresentação é uma coisa que é como se fosse um estupim, né? Que mexeu com eles, né? É como você mexesse numa caixa de abelha. Tá? No movimento espírita, né, como eu participo, se a gente faz algum comentário sobre essas adulterações desse movimento de apresentação de documentos, não falam nada, né? Eu estou sempre com a direção da SERJ e faço alguns comentários, algumas perguntas, e eles fogem do assunto completamente. E nesses dias atrás, eu fiz comentário com minha esposa, né? Parece que os espíritos que acompanham esse movimento de Rustang, que não quer permitir que há uma evolução no movimento da doutrina espírita, começaram a apresentar. Eu nunca tinha visto que existia algum grupo especialmente estudando as obras de Rustang, fora da FEB. Eu descobri que em Franca, em São Paulo, tem grupos que estudam, até congresso fazem. Falei, gente, que isso? Né? O 16º Congresso, né, das obras de Rustang em 2020. Então, eu fiquei assim, falei, gente, existe algo querendo mexer para que as pessoas não deixem morrer essa ideia de Rustang. Porém, ontem, Paulo ainda colocou que tudo isso que está sendo trago, né, apresentado, é como se fosse um furinho na parede do Dick. Ele vai abrir com a força do tempo. Porque isso que a gente está, né, vendo aqui, a estrutura da teoria de Rustang, a base dele, né, não é uma base sólida. E para quem, né, vai estudar a Gênese, a Revista Espírita, quando ele vai tratar, né, da questão do Cristo, é como se você tivesse tirado ali um tijolinho da teoria, do edifício, e ele não se sustenta, né? A gente vai aprofundar nisso. Mas uma questão que é importante a gente pensar, né, e fazer o link do que a gente leu nos agradecimentos e no que a gente está lendo aqui, né? Como se estabelece a visão de Rustang, né? Pela questão de uma autocracia. Você tem que ser governado. Quando a gente vê nessa parte que Kardec, né, a gente pensa na questão da teoria, da organização e do método. Como que Kardec queria que o espiritismo se constituísse?
aqui dentro de uma direção coletiva, né? Era isso que ele esperava para o futuro do movimento espírita. Né? A teoria de Rustang, ela é oposta à autonomia moral de Kardec. E muitas vezes a gente pode até não ouvir, né? Olha, isso é Rustang que diz, mas a gente ouve, né? Supostos fundamentos espíritas, que não são espíritas, são rustanguistas, como se aquilo fosse o espiritismo, porque dentro do espiritismo se instaurou, né, uma estrutura hierárquica de poder. E se a nossa própria doutrina espírita se fundamenta num laço de solidariedade, de fraternidade, de cooperatividade, né? Como que a gente está estruturando um movimento espírita de uma forma contrária ao que os espíritos fizeram, né? Se a gente pensar tanto na questão da teoria, quanto na questão do método de Kardec, como na questão da organização, né? Então, aqui, quando ele fala da questão do método, ele usava a universalidade dos ensinos superiores. Quando a gente vai estudar como que foi proposta, né, os livros de Rustang, a revelação da revelação, como que ela veio? Por uma médium só, né? A gente vai aprofundar tudo isso, é só para a gente começar a refletir. Veio por uma médium. E onde que está o método que Kardec tanto se preocupou, tanto utilizou? E aí tem as questões, né? Como que a gente pensa Deus? O sofrimento que eu estou vivenciando é um castigo? É uma punição? É um merecimento meu? É assim que eu vou aprender? Porque às vezes a gente ouve. Ah, você está passando por isso, com certeza. Você está aí pagando alguma coisa. É assim que eu aprendo, por medo, castigo, né? Eu me relaciono com Deus com medo. Eu não faço por medo. É esse o fundamento da moral espírita que Kardec propõe. Eu devo ter medo dos espíritos, que eles não me ajudem, porque eu não fiz aquilo que era o certo. E o certo? O que é o certo? Eu tenho consciência plena disso? Então, são algumas coisas que a gente pode refletir, né? E aqui, outra coisa que ele coloca que é importante, o céu e o inferno e a Gênese, né, tiveram modificações em que sentido? Trechos de grande importância que foram retirados, ideias que não pertencem aos princípios fundamentais da doutrina espírita foram acrescentados, né? E textos lúcidos de Kardec que foram embaralhados. Então, essas adulterações aconteceram nesses 3 âmbitos, né? Que a gente vai estudar com profundidade, quem já estuda a Gênese, né, vai identificando tudo isso no estudo. E alguém quer falar alguma coisa? Ju, e complementando o que você falou, qual é a consequência, né, de tudo isso? Que nós aprendemos conceitos equivocados, que nós aprendemos ensinamentos de forma errada, né? A maioria de nós que tem já alguma caminhada no espiritismo, né? Eu vou falar por mim que eu sou com certeza uma das jovens há mais tempo, né? E vou fazer 70 anos esse ano. Quando era criança, com 5 anos, ia com a minha avó, já em casa espírita, e naquela época, né, tinha aquelas sessões e os médiuns sem disciplina nenhuma, aquela coisa que desmaiavam, se jogavam no chão, né? Enfim, falta de disciplina, né, da mediunidade.
Então, para mim, sempre foi uma coisa familiar, os espíritos, né? Eu nunca tive medo, nunca... Enfim, meus pais também eram espíritas, mas o que acontece? Nós aprendemos conceitos equivocados em função dessas adulterações que não refletem, né, o pensamento original, não só de Kardec, mas trazido por Kardec através do ensinamento dos espíritos. Então, durante muitos anos, né, a maioria de nós acabou carregando aí conceitos, né, errados, como essa coisa da lei de ação e reação. Então, é como se fosse, né, não, eu fiz, vou pagar. Então, a consequência disso foi drástica em função do que nós vamos ver mais para frente, de uma doutrina espírita tão libertadora, tão consoladora, tão maravilhosa, né? E herdamos aí essa herança, né, de um Deus que castiga, de um Deus punitivo, como se Deus absolutamente comandasse a nossa vida e nós não tivéssemos nenhuma ação de livre-arbítrio, exercendo o nosso livre-arbítrio. Então, nós tivemos um prejuízo muito grande no entendimento, né, dos princípios da doutrina espírita. Principalmente a parte psicológica, né, Marcos? Sim. Aí a gente acho importante isso, né, que os autores colocam aqui, recuperar as ideias originais, né, e é hora de restabelecer isso, da gente buscar o entendimento realmente da teoria moral espírita, né, que se fundamenta na autonomia do espírito, dentro do seu progresso evolutivo. E aí a gente passa a não olhar mais para a gente como um espírito cheio de erro, que foi criado perfeito, e às vezes você passa por situações e você fala, eu não consigo fazer diferente. Porque, primeiro... Diga. Rodrigo? Isso, que vocês duas falaram aí é justamente uma coisa bem interessante, que eu estou acabando de ler o livro Ponto Final, e o Wilson Garcia, não sei, você leu, Juliana? Já li, maravilhoso. E a gente percebe ali que o rustanguismo começou aqui no Brasil justamente ali em 1890 e pouco, né, com aquele grupo de Saião, que depois se infiltrou na FEB e mudou o nome para Grupo Ismael, né? E foram colocando essas ideias dentro do movimento espírita, até assim, de uma forma discricionária, que nem ele fala lá do próprio Bezerra, né? E que isso daí, com o tempo, foi se repetindo, e aos poucos foi mudando a cultura, né? De todo o grupo, de toda o grupo espírita no Brasil. Isso foi mudando a cultura, e hoje se repete essas coisas sem saber a origem da onde que veio isso, né? Então as pessoas perderam a noção e perderam a relação com o espiritismo original, né? Então acham que hoje estão fazendo tudo isso como se isso fosse o espiritismo puro, né? Mas ninguém se questiona. Isso que eu acho interessante, porque virou um misticismo. Muitas vezes a gente percebe assim, que o grupo se reúne para se auto-mistificar, né? Porque ninguém questiona as coisas, ninguém raciocina e pergunta, né, as coisas, por que isso, por que é desse jeito. E quando você pergunta, que nem falaram aí, vão saindo pela tangente e ninguém responde, né? Ninguém quer enfrentar o problema, né? E a desculpa não pode criar polêmica, né, no movimento espírita, deixa isso para lá, isso não dá, né? Então as coisas vão ficando como está e ninguém se mexe, né? Agora, o que está acontecendo com esses grupos que estão se formando de estudos, eu acho maravilhoso. Aqui eu estou adorando aqui a conversa, porque está todo mundo falando a minha língua aqui, eu estou adorando aqui, escutando e aprendendo. Eu posso falar um pouquinho? Pode. O livro do Wilson só vai deixar, né, um convite. A gente ainda não tem a data, mas a gente quer estudar, né, a obra do Wilson, quer trazer ele para fazer um bate-papo com a gente, porque eu acho que é uma obra extremamente importante, espírita, lúcida, né, com uma didática. Isso, o meu também está aqui, ó. Para quem não conhece, é esse livro aqui, ó.
Não conhecia. Tá aqui, ó. Aí, uma didática limpa, Isso aí, clara, olha lá, Elaine, clara, né, que nos permite entender o que aconteceu no movimento espírita brasileiro, de forma que isso não foi de uma maneira, eu não sabia a diferença da moral, né, de Rustang para a moral de Kardec, porque quando você lê os 4 evangelhos de Rustang, né, e o fundamento da obra, né, se baseia num Jesus a gênero, onde, né, Jesus não estaria ali para mostrar para nós que ele é um espírito que progrediu e passou por dificuldades como nós, mas que ele venceu o mundo, ele venceu as dificuldades. E quando ele fala para nós que podemos fazer aquilo que ele faz e muito mais, né, é um incentivo. O que ele está falando? Eu acredito em você. Você está num processo evolutivo e você vai superar as dificuldades materiais até que você, né, entre para a fase moral, que é quando o espírito domina a matéria. Então, se a base dele se fundamenta num Jesus a gênero, né, que simulou aquele sofrimento, não pôde encarnar aqui, porque a reencarnação é uma queda, é um castigo, né? Então, isso entra em choque com o espiritismo. E é impossível que você leia, né, a Revista Espírita, as obras de Kardec, e leia Rustang e não encontre unidade de ideias. Diga, Milena. Oi, rapidinho. Eu estou achando aqui impressionante a ressonância que está tendo do estudo com as coisas que eu tenho passado na doutrina, né, no meu trabalho no centro. E é impressionante a quantidade de pessoas que eu atendo, faço atendimento fraterno também, com conceitos equivocados, sabe, com comportamentos equivocados, e que chegam para mim assim numa situação lastimável de entendimento da própria doutrina, de comportamento, de tudo, né? E eu sempre fui muito questionadora. Às vezes eu não gosto nem de dizer isso, sabe? Porque as pessoas como é que é o nome dele? Conde falou no início, né? Eles não querem se informar, eles não querem aprofundar nas questões, né? Não é isso, deixa que a espiritualidade vai resolver e pronto. E a gente acaba ficando à mercê sempre da espiritualidade sem fazer a nossa parte. Então, eu estou achando assim, uma ressonância muito grande com meus anseios, sabe? Estou gostando muito, queria agradecer muito, porque está dentro do que eu estava buscando de alguma forma, né? Não é à toa que os convites também chegam a gente e a gente tem que estar desperto para entender isso, né? Então, realmente, acontece muito isso hoje em dia. Lógico que a gente tem que dar o papel também que a Igreja Católica exerceu durante muito tempo na vida de muitas pessoas, né? Com essa hierarquização, com Deus punidor, Deus antropomórfico e tudo mais, né? Mas muito obrigada desde já, viu, Satiro? Aí, amigo, mandou bem. Vocês todos aí. Deixa eu pegar uma deixa aí e falar um negócio para vocês. A Mari também quer falar. Diga. Então deixa a Mari falar. Primeiras damas. Então, cavaleiro, amigo. Pode falar, Mari. É interessante observar, conhecendo a história agora, eu queria chamar a atenção, né, para nós que estamos há bastante tempo no movimento espírita. Rustang era contrário à ideia de Kardec, sobre ouvir vários espíritos e confrontar as informações. Rustang era contrário. O movimento espírita, ele que, né, mudou, fez lá para que as coisas foram, ele fez diferente. Só que 150 anos depois, nós continuamos lendo o primeiro capítulo da Gênese, onde tem caracteres da doutrina espírita, que fala muito sobre esse método que deve ser do espírita, e a gente continua idolatrando um médium só,
com a informação, no movimento espírita, surgiram messias que falavam e não são questionados. Até hoje, nós falamos o que o Divaldo fala, mas não o que Kardec falou. Olha só, acontecendo hoje, quando vocês falam assim, dá para refletir, analisar mesmo o movimento que nós fazemos parte, sem perceber. Quando a gente pergunta assim, quem já ouviu falar de Rustang, poucas pessoas vão falar que sim. E sem saber que a ideia de Rustang é que predominou no movimento espírita e não a de Kardec. Eu repito, nós lemos, nós estudamos e concordamos com o primeiro capítulo da Gênese, só que nós não fazemos, nós fazemos completamente o oposto. Completamente o oposto. Vamos ler a Gênese de novo, a Mari já deu a dica. Então, Juliana, eu queria ressaltar, sim, é mais do que dizer eu concordo com a adulteração ou eu não concordo com a adulteração. É analisar o meio, o movimento que você frequenta. O que aconteceu, né? O que se instaurou no movimento espírita. Então, você conhecendo a história, a coisa clareia, porque nós não conhecíamos essa história. Não. Eu fiz desde a evangelização infantil, quer dizer, desde criança, mas eu não conhecia a história do Espiritismo, o cenário em que ele ocorreu e o que aconteceu depois, né, na França, nos membros da sociedade parisiense, sabe? Então, eu penso que esse conhecimento estava com meia dúzia, com muito poucos, não chegou às instituições espíritas, e a gente ia reproduzindo. Muitos de nós tínhamos muitas dúvidas, mas não tínhamos autoridade para questionar. Sabe? Hoje, com os documentos, muda tudo. O estudo e a visão que é a doutrina espírita. Depois vai surgir aí na moral espírita, né? Parece que não, isso daí não teve interferência. Quando falamos da adulteração da Gênese, quantos espíritas que sustentaram a hipótese de que não fez diferença. As adulterações não mudaram os princípios da doutrina. E não é verdade, né? Não é verdade. Tanto que, né, acho que isso é de conhecimento de todos, né? Dentro do Estatuto da FEB se estudava Rustang. Isso foi retirado do Estatuto, mas isso permanece nas ideias. Isso está sendo passado como a doutrina, como se fosse a doutrina espírita, e não é, né? Vem de um processo desde lá do Luciano dos Anjos, que foi uma luta, né, para manter Rustang na FEB. Mesmo com a FEB ganhando o processo, ela não retirou Rustang do Estatuto. Se retirou em 10 de agosto, no dia do lançamento do Autonomia, né, que estávamos lá, alguns de nós, e foi anunciado pelo presidente da USE, né, que a FEB tirou Rustang dos seus estatutos, mas está embutido no estudo, nas ideias, e para desconstruir tudo isso é preciso buscar o conhecimento, o entendimento, o que é Rustang, o que é Kardec, quais são as propostas morais, né, qual é a diferença delas, mas eu vou deixar o amigo falar. Não, o que eu quero falar é um aspecto na mesma linha, mas um pouco mais pragmático, ligado ao que a gente está fazendo aqui, né? Eu quero pedir a vocês que vocês comecem, a partir desse estudo,
a perceber o que é que nós estamos construindo, entendeu? A gente vai estudar literalmente um projeto que é uma ideia inicial de algumas pessoas que estão aqui presentes, né? E que há pouco tempo, pouquíssimo tempo, na verdade, final do ano passado, né? Nasceu um nome e nasceu uma ideia e que a gente vinha estudando nesse sentido. E a gente tenta literalmente, pragmaticamente, colocar essas ideias de Kardec na vida real. E vocês estão com a gente. Quer dizer, esse estudo não tem o formato que tem de graça. Ele está intimamente relacionado com o que nós estamos aprendendo com os estudos. É uma maneira diferente. A gente não tem um professor, a gente não tem um líder. O grupo do Espiritismo para Todos não tem presidente, não tem diretoria, não tem nenhum tipo de hierarquia, a não ser a obrigação de quem está no comitê. Nós temos um comitê, vocês vão conhecer, é o máximo, vocês vão conhecer o nome da pessoa, a profissão da pessoa e o rosto da pessoa. Né? Infelizmente, a gente teve que botar o rosto do Roberto lá também. Né? Mas tudo bem, vocês vão se acostumando. Então, assim... Estava demorando, Roberto, começou. Não, mas aí o Roberto, coitado, ele fez o melhor que ele pôde com a foto dele. Então, e a gente é o máximo que vocês vão encontrar. No mais, o que vocês vão encontrar são grupos de trabalho que a gente tem interesses diferentes. Alguns estão em mais de um grupo, outros estão em um único, não há menor problema, dando o seu voluntariado, ninguém é remunerado, né? Para construir esse projeto focado no estudo, eminentemente no estudo, entendeu? E aí entra o nosso objetivo, que não é a gente fazer algo para a gente, mas é fazer algo para vocês. Então, a gente está numa hierarquia invertida, onde o que vocês querem, pedem, a gente faz. A gente vai procurar fazer com os recursos que a gente tem, da melhor forma possível. Mas, lembrando que o nosso foco, a nossa crença, é o estudo. Não só para recuperar Kardec, mas que o estudo é a base principal para que cada indivíduo, cada pessoa, cada um de nós individualmente, possa adquirir a inteligência necessária, o conhecimento necessário, para que possa proceder à sua evolução moral. Então, qual é o objetivo desse grupo? É que você atinja a evolução no seu tempo, da sua forma, e nós vamos fazer de tudo para buscar os recursos para que você encontre junto conosco. E vê bem, eu também estou atrás disso, tá? A minha recompensa, a recompensa de todos do comitê, é que a gente aprenda. A gente quer aprender, né? E junto com vocês. Né? Então, vocês estão bem-vindos para estudar com a gente, para ser voluntário, para participar como vocês quiserem. Suas ideias são todas bem-vindas, desde que dentro dos princípios que a gente estabeleceu, que são os princípios que Kardec estabeleceu, na verdade. Então, vocês vão encontrar, literalmente, no início desse livro já, a unidade de princípios, que é toda a teoria moral, que é como a gente deve agir e pensar e evoluir individualmente. E vão encontrar, nesse momento, já implantado, sendo implantado, desculpe, né? A unidade da organização, que é uma oportunidade prática de vocês exercerem, que seja dentro do grupo de estudo, exercerem a autonomia de vocês, sentirem como ser autônomos dentro de um ambiente com outras pessoas, entendeu? Cultivarem esses valores que Kardec queria inspirar, queria que a gente tivesse a possibilidade de desenvolver, que é a unidade de princípios. E aí, num sonho mais longínquo, né, a gente quer ampliar os estudos de espíritos encarnados, como somos nós, para a gente vir a fazer com espíritos desencarnados, através de grupos mediúnicos, que, se Deus quiser, a gente vai conseguir desenvolver esses grupos e vamos conseguir retomar, não só nós, né? Existem outros grupos por aí que estão fazendo o mesmo caminho, né? E nós vamos fazer a nossa parte e outros farão a outra parte, e já tem gente na França, aqui no Brasil, outros grupos se formando,
Tem grupos que estão se reestruturando. Ainda hoje eu falei com uma pessoa muito importante para a gente, que comentou para mim que o Centro Espírita dele em Salvador está se reestruturando segundo Kardec. Então, vai reestruturar todo o Centro Espírita, já estão discutindo isso, segundo Kardec. Né? Então, tem mais pessoas fazendo isso, e a gente está experimentando. A gente não tem a resposta, a gente está estudando como fazer isso com Kardec, literalmente nessa obra, no Nem Céu, Nem Inferno, e depois no Céu e Inferno, que vai ser lançado agora, em breve. Então, é só para puxar para um lado mais pragmático, mais semanal de vocês, que é quando vocês estão aqui, procurem perceber como exercitar a autonomia de vocês. É um toque, uma ideia que eu dou para vocês. Entendeu? Aqui é o lugar para você exercitar, para você buscar agir dessa maneira junto conosco. Entendeu? Então, a sua participação pode e deve ser autônoma, focada nos seus objetivos individuais. E a gente tem o objetivo de estar ajudando da melhor maneira que a gente puder vocês, sem indicar caminho nenhum, simplesmente a gente vai ler com vocês e estudar. É por isso que a gente repete coisas como: a hora que quiser a gente volta no tema, quer trazer algum material de fora que você acha que é complementar, traga, a gente para, estuda, não tem início, não tem fim, não tem professor aqui dentro, entendeu? Não tem. A gente basicamente vai ler a obra e vai estudar, e tem muito subsídio aqui por trás. Né? E assim que o Céu e o Inferno vier, a gente vai prosseguir com o Céu e o Inferno também. Então, é só uma forma mais pragmática de colocar o que a gente leu aqui agora. Unidade de princípio e da organização está na mão de vocês. A gente está tentando fazer isso. Entendeu? Não vou dizer que está implantado, porque não está implantado. Né? E vejam a unidade da organização como uma oportunidade prática de exercitar a unidade de princípio. O primeiro campo que gera desafios. Tá? Obrigado aí. Juliana. Vamos finalizar? Oi, sim. Só para finalizar, quando você falou se nós conhecíamos o Rustang, né? Nós não conhecemos o Rustang, né? Pelo menos na sua maioria, dentro da doutrina, dentro dos centros espíritas. Nós praticamos sem o saber, repetimos sem o saber, né? Continuamos com a divulgação sem o saber. E principalmente no que diz respeito à questão do sofrimento, né? Que a vida, nós estamos aqui para sofrer, para pagar dívida, né? E isso é um dogma da igreja, das almas que vêm aqui, estão aqui para o sofrimento. E nós acabamos repetindo isso com uma outra roupagem, né? Lei de causa e efeito, e numa divulgação ampla, bastante divulgada por muito tempo, com interpretações errôneas, né? E tudo devido ao contexto histórico que nós não tínhamos. Então, a partir do momento que se conhece o contexto histórico, se muda o entendimento, se muda o olhar e tem que haver uma mudança de comportamento, obrigatoriamente. A gente vai aprofundar, né, bastante nisso, é só uma introdução, né, da apresentação da obra. Fiquei feliz que, né, bastante gente participou hoje, que a gente possa, né, sempre estar aberto ao diálogo, a colocar o nosso entendimento. E espero que possamos estar juntos na semana que vem, né, na terça, para mais um estudo. E quem quer fazer a nossa prece final para a gente finalizar? Posso? Pode, por favor, obrigada. Então vamos fechar os olhos, abrir o coração.
Senhor Jesus, amigo incondicional de nosso coração, humildemente agradecemos a oportunidade dessa noite de estarmos juntos, sentado a teus pés, relembrando a tua mensagem sobre a ótica do Consolador prometido pelo Senhor. Humildemente aproveitando este momento tão íntimo, rogamos por todos aqueles corações chorosos, tristes, abatidos. Que possamos, Senhor, nesses momentos que emanamos energias positivas diante do estudo, para que possamos meditar profundamente em cada momento desse estudo, que possamos levar para a nossa existência esse trabalho íntimo. Obrigado, Senhor. Obrigado aos espíritos amigos que compartilharam conosco no estudo e no apoio. Hoje e sempre, assim seja.